Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Gestão de Pessoas, o programa semanal de entrevistas que traz para você os principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento. Em 1949, no interior da Serra Gaúcha, uma pequena oficina mecânica criada por dois irmãos iniciava sua atuação. Hoje, 73 anos depois, a empresa conta com 15 mil funcionários, divididos em 10 negócios de grande porte, sendo líder global em alguns desses negócios e atuando em mais de 120 países. Mas como ser uma empresa tão inovadora e longeva em um segmento tão tradicional quanto o metal mecânico? No programa de hoje, nós vamos conhecer como a inovação e o RH foram decisivos nessa história de longevidade, e o nosso convidado para isso é o Daniel Ele, vice-presidente executivo de transformação das empresas Randon, um dos maiores conglomerados industriais do país. Muito bem. Esse programa chega até você com o oferecimento da For Sales Company, líder na América Latina em recrutamento, seleção e assessment de profissionais de vendas e marketing, e conta com o apoio do Engage, plataforma de EAD gamificado. Aos novos por aqui, o episódio de cada semana fica disponível a partir de quinta-feira, às 19 horas, simultaneamente, tanto no canal do YouTube da For Sales, quanto em mais de 10 plataformas de podcasts diferentes. Então, não deixa de seguir o programa na sua plataforma preferida para receber os avisos de novos episódios que forem sendo lançados. Daniel, seja muito bem-vindo ao programa. É uma grande honra aí estar recebendo vocês, uma empresa que eu admiro muito. Muito bom. Obrigado, Rodrigo. O prazer é todo nosso aqui de poder compartilhar um pouco de toda essa nossa trajetória de 73 anos, principalmente nessa última década, né, de evolução, para toda a audiência aí da For Sales, né? Então, você que está nos assistindo agora, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Mas nós vamos fazer aqui um papo bem descontraído e acho que trazer bastante profundidade e riqueza em relação a esse processo de transformação cultural, transformação digital, né, de inovação das empresas Randon. Para a gente começar, Daniel, eu queria que você contasse um pouco sobre você e sobre a Randon. Para quem não conhece tanto você ou a empresa, ter um pano de fundo geral para a nossa conversa. Muito bom. As empresas Randon, acho que todo mundo em algum momento já ficou no trânsito atrás de uma carreta com uma plaquinha Randon, né? Então fica fácil de reconhecer, né? Nós somos um conglomerado, como tu mencionaste no início, mas a gente tem 4 verticais de atuação bem definidas, né? Nós temos a parte de implementos rodoviários, que são propriamente, né, as carretas, graneleiro, sider, furgão, silos, tudo que vocês encontram nas estradas. Somos líder desse mercado, né, no Brasil há muitos anos, há muitas décadas, na verdade, né? Nós temos também um segmento que a gente chama de mobilidade, onde nós temos a Fras-le, que é uma outra empresa de capital aberto do grupo, que hoje também tem uma importância e um significado muito grande dentro da nossa estratégia de diversificação, de reposição. A parte de autopeças, a gente também faz autopeças para a indústria de pesados, né, tanto para nossas carretas quanto para os caminhões, né? Então a gente está embaixo ali no chassi também com vários dos nossos componentes de autopeças. E mais recentemente, aí na última década, o Banco Randon, nas últimas 3 décadas, Randon consórcio essa parte de serviços e que vem também tomando aí uma outra proporção dentro da receita total do grupo. Então, dá para perceber que o grupo Randon ele é bastante verticalizado, né? Nós entregamos
a carreta com muitas dos componentes que estão dentro dessa carreta, né, com a suspensão, com o tambor de freio, com as lonas que são feitas lá na frase, e também oferecemos uma gama de serviços, né, para esse nosso cliente em relação a banco, consórcio, seguros e outros aí que estão vindo pela frente. Maravilha. E nesses 73 anos, né, vocês viraram um líder global em alguns negócios, líder nacional em outros. Conta um pouco de como que a empresa conseguiu inovar tanto, né, e com tanta qualidade, né? Porque uma coisa é você verticalizar vários negócios, outra coisa é você verticalizar e virar líder global em alguns, líder nacional em outros. Então conta um pouco de como que foi essa construção quantitativa e qualitativa que foi fruto da inovação, né? Muito bom. Rodrigo, eu vejo assim que a grande explicação desse sucesso tem a ver com muitos desses conceitos que a gente fala hoje no mundo de inovação, startups, só que a gente já utiliza isso desde lá de 1949, né? Até a gente brinca, as empresas Candon foram fundadas, né, por dois irmãos numa pequena oficina aqui na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, para resolver uma dor local naquele momento, né? Que era a questão das carretas, o freio a ar que começou, né? Então, a gente tem isso no nosso DNA, do empreendedorismo, da inovação, desde os nossos fundadores, e a empresa ela foi se profissionalizando ao longo do ano, né? A família ela ainda está presente conosco no papel do presidente, que é o Daniel Randon, mas todo o restante da gestão de todo o conglomerado são feitos por executivos, já está profissionalizado. Então, a gente tem ainda a família no conselho de administração e na posição de presidência, mas de CEO para baixo, todos já são. Então, é uma empresa que sempre esteve atenta e preocupada com as pessoas, com a inovação e com a governança. Então, esse tripé que tanto a gente fala hoje em dia, né, que é necessário para o sucesso das organizações, a gente vem trazendo isso na nossa história. E um outro aspecto que eu acho bem interessante, ao longo desses 73 anos, a gente fez parcerias, JVs, com empresas de tecnologia que nos trouxeram muita tecnologia para dentro do Grupo Randon. Então, a gente sempre teve esse mindset, não vamos andar sozinho, né? Se aqui a gente pode emparcerar com alguém e andar mais rápido, vamos fazer isso. Então, a gente já na década de 70, na década de 80, a gente firmava parcerias com a Arvin Meritor, com a Joswerk, né, trazendo tecnologias desses nossos produtos hoje e jogando, né, de uma forma positiva, né, a palavra, mas trazendo para dentro do nosso mercado brasileiro, né, em parceria, não andando sozinho. E isso a gente vê que vem aumentando cada vez mais, né, é uma das características aí do sucesso de organizações. Então, nós somos uma empresa de 73 anos, uma gigante, mas que ela se reinventa ao longo de toda a sua história. Obviamente, nós vamos destacar na conversa de hoje, nessa última década, esse processo está sendo mais acelerado ainda. Mas por que ele é possível acelerar? Porque está nos nossos princípios, está no nosso DNA, está nos nossos valores, vários desses aspectos, né, que são tão importantes para o sucesso de grandes organizações. Uhum. E dentro desse case, né, quais você diria que foram as principais contribuições do RH para essa cultura de inovação tão forte? O RH sempre, né, a parte de pessoas sempre teve um valor muito grande dentro do nosso grupo, também voltando lá no nosso fundador, né, o seu Raul Randon, o seu Ercílio Randon. O seu Raul tinha uma frase que eu acho muito marcante, né, pessoas valorizadas e respeitadas, e que acabou virando um valor da companhia, né, e pessoas alegres, trabalhando com felicidade, respeitadas, valorizadas, né. Então, sempre foi natural que pessoas e cultura, RH, tivessem um papel de protagonismo, né, ao longo dessa jornada. Nos últimos anos, na última década, esse protagonismo aumenta um pouco, porque o RH também tem que ajudar a fazer a conexão dessa história, desse legado de sucesso, com mais muitos outros anos e décadas de sucesso que estão por vir,
num contexto bastante diferente do que a gente navegou até então. Então, essa tradução da cultura, né? Quais são os traços da cultura do Grupo Randon hoje, que já conversam com esse futuro? E aí a gente só precisa reforçar esses traços de cultura. E quais são os traços de cultura que não conversam tanto com esse futuro e que nós precisamos fazer quase que um deparo, nós precisamos melhorá-los. Esse é um papel primordial que profissionais de recursos humanos, a área de recursos humanos consegue fazer essa leitura rapidamente e ela tendo um espaço e um protagonismo dentro da estratégia da organização, ela influencia vários dos caminhos, né, que a gente tomou aí, principalmente de 2010, 2014 em diante, vários desses caminhos foram fortemente influenciados pela atuação de recursos humanos. Faz bastante sentido. E desses últimos 8, 10 anos, né, que você mencionou, a empresa passou por várias mudanças na gestão como um todo, que geralmente ameaçam muito a cultura de inovação, ou mesmo a cultura primordial de uma empresa, né? Que são saída do fundador da gestão, alternância da governança em alguns cargos. Como vocês do RH atuaram para manter a inovação como uma espinha dorsal do negócio que caminhasse independente dessas mudanças ou que sofresse menos impacto de qualquer mudança passada ou futura? Eu acho que o ponto principal, número 1, para destacar aqui é a própria visão da família, né? Que como sendo hoje nós somos uma multinacional de capital brasileiro, né? De capital aqui de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, uma empresa de donos, né? Então a visão deles, né, de perpetuação do negócio, de fazer um plano de sucessão planejado, né, do seu Raul, depois para o Davi, que era o filho mais velho, hoje para o Daniel, e ao mesmo tempo também estruturando toda a organização de uma forma bastante profissional, acho que é o ponto 0, assim, é o ponto número 1. Então, essa capacidade da família empreendedora enxergar que a perpetuação do negócio, da inovação, passa por isso. Aí facilita muito o trabalho, né, Rodrigo, de recursos humanos, de sucessão, tendo esse aval, né, tendo essa visão. Então, o nosso papel sempre foi muito de apoiar e ajudar a organizar toda essa transição para que ela acontecesse da melhor forma possível. E eu posso dizer assim, porque o meu background é de recursos humanos, né? Hoje eu atuo aqui, né, como CTO, toda essa parte de transformação, que também está RH, pessoas e cultura dentro, mas a minha formação toda é de recursos humanos. É um belíssimo case, assim, para quem quer estudar, né, uma atuação realmente estratégica de recursos humanos numa empresa nacional, familiar, aqui tem um belíssimo case. Então, a nossa vida foi bastante facilitada por essa visão maior. Mas, obviamente, cabe aos profissionais dessa área, né, a capacidade de também instrumentalizar a organização ou trazer as pessoas que precisam estar junto nessa jornada de sucessão, né? Então, isso foi sempre o nosso principal papel e nunca descuidar da cultura, porque independente do que venha pela frente, sempre vão existir desafios nos próximos anos e nas próximas décadas. O que vai sustentar são realmente os nossos princípios e a cultura da organização. Então, a gente tem um papel de uma espécie de um guardião, né, de fazer a curadoria dessa cultura junto com outros executivos, não só de recursos humanos, mas executivos do negócio, da gente perpetuar esse modelo, né, de atuação e de sucesso que a gente teve até hoje. Bem interessante. Fazendo uma analogia aqui com esse contexto que você colocou, seria dizer, me corrija se eu estiver errado ou se você achar uma analogia melhor que a minha aqui, tá? Mas seria dizer que o RH é o chefe de cozinha ou a área de transformação são os chefes de cozinha, a família ou os controladores, os acionistas, são quem compra os ingredientes e que define a qualidade do bolo que vai ser feito. Quer dizer, sem esse patrocínio e essa visão dos controladores, não há receita de bolo que funcione. Então, Perfeito. a analogia funciona, Rodrigo. Funciona. Eu diria que a gente ajuda a dar o tempero, o RH ajuda a dar o tempero, mas tem que ter
tem que ter a vontade de temperar, tem que ter a vontade de comprar os ingredientes, né, de fazer essa nova receita acontecer. É muito boa essa tua analogia. Até me ocorreu aqui de onde saiu a analogia, porque eu acho que um dos melhores lugares do mundo para comer é na Serra Gaúcha, né? Então acho que inconscientemente eu estou pensando em comida aqui, me desculpe. Daniel, e qual foi o passo? Você, na nossa reunião de briefing, para entender um pouco melhor o case de inovação, você comentou que em 2014 vocês passaram por um processo de definição de futuro do negócio. Conta um pouquinho da onde que surgiu esse evento 2014, e o que foi decidido nesse evento para a empresa, para a gente criar um marco aqui na nossa conversa de momento onde o RH protagonizou um processo que depois a gente vai detalhar aqui para todo mundo, que está no cerne da inovação dos últimos 10 anos, inclusive, né? Perfeito. Rodrigo, assim, 2014 eu ponho como marco, porque, como eu falei, a empresa sempre inovou, sempre teve planejamento estratégico, sempre teve essa vontade de olhar para frente e fazer diferente, teve essa autorização da família, né, de querer ser diferente, de proporcionar condições, né, ingredientes, como tu falou. Mas em 2014, né, era um momento de planejamento estratégico, como muitos outros que já tinham acontecido, mas lá nós estávamos completando 65 anos do Grupo Randon. Os 65 anos, na verdade, é da Randon Implementos, né, que é onde tudo começou, né, porque várias empresas foram se somando. Mas a gente fala do grupo porque simboliza, né, essa empresa-mãe simboliza bastante o grupo. E nós nos perguntávamos ali como é que a gente ia construir outros 65, porque a gente enxergava, isso era 2014, nós começávamos a enxergar um cenário bastante mais acelerado e diferente, inclusive na indústria, em termos de modelos de negócio, de parcerias, etc. Então, o grande questionamento nosso era, vamos construir outros 65 anos, mas de que forma nós vamos construir esses outros 65 anos? O que está faltando adicionar a essa história para que a gente possa ter, honrar esse legado dos 65 anos? Eu sempre uso essa expressão porque eu acho que ela exemplifica bem, né? Uma forma de tu honrar um legado é tu construindo outros 65 anos. E para construir outros 65 anos, por vezes, tu precisa mexer em algumas coisas, fazer algumas coisas diferentes. Então, mudar alguns pontos, né, trabalhar algumas características da cultura, como a gente falou, não quer dizer que tudo que veio antes não estava certo, muito pelo contrário. Tudo que veio antes criou essa história que nos permite nos revisitar hoje para construir outros 65 anos. Às vezes é difícil para nós executivos, né, nós profissionais, entendermos isso, né, porque parece que ao mudar tu está não reconhecendo o que veio antes. E é justamente o contrário, né? Quando a gente se permite a fazer mudanças mais bruscas até, né, mais impactantes, é porque tu quer honrar aquele legado e quer construir outros 65. Então, acho que a tônica desse planejamento estratégico foi diferente. E dentro dessa tônica estava um diagnóstico que, na época, a gente fez de saúde organizacional. A gente, junto, né, com a Fundação Dom Cabral, na época, mapeou esses traços de cultura para entender o nosso ponto naquele momento e comparando com esse contexto futuro que a gente começava a enxergar e diferente, o que conversava desses traços de cultura e o que não conversava. Isso foi um trabalho bem bacana, assim, que teve que ter depois uma tradução para uma linguagem executiva, né? Mas que nos apontou caminhos e que levou a uma jornada de transformação de cultura que vem até hoje. Então, eu falo que essa jornada já tem mais de 6 anos, 8 anos, né? E no meio dessa jornada a gente ainda se permitiu a entender que tinha ainda uma miopia em relação a alguns pontos e revisitar e inserir mais, que isso foi lá mais ou menos em 2017, Rodrigo, quando já implementando algumas ações, fazendo algumas coisas bem importantes nessa mudança, a gente também se deu conta de uma tal de miopia digital que a gente estava tendo em relação às novas tecnologias
e como elas também poderiam impactar o nosso negócio. Então, a gente revisita esse plano em 2017, e ele hoje é, né, o que dá sustentação a todo o nosso plano de crescimento, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, e a forma como a gente está fazendo esse crescimento. Eu acho que esse é, não é mais um planejamento estratégico, foi um planejamento estratégico com alguns ingredientes diferentes e com uma vontade muito grande de construir mais 6, 7 décadas, né, naquele momento de perpetuação. Muito bacana. E quais ficaram sendo, quais foram as prioridades gerais do negócio que vocês definiram para as próximas décadas? Ou melhor dizendo, quais foram as mudanças que precisariam ser feitas para perpetuar essa cultura por mais 7 décadas, né? Eu costumo falar assim, tinham várias possibilidades, né, de botões assim que a gente poderia mexer, e a gente teve que priorizar e escolher algumas delas, né? Então, se eu tivesse que aqui priorizar 3 ou 4, eu começaria primeiro falando sobre a própria inovação, né? Eu tenho usado muito esse termo de ressignificar a inovação. A gente sempre inovou dentro do Grupo Randon, e sempre entendeu a inovação muito na tecnologia, né, no produto, no nosso core business, né, e a gente começou a entender que aquilo já não seria mais suficiente. Era aquilo e mais a inovação de uma forma transversal em toda a organização, olhando para processos, olhando para serviços, olhando inclusive para o desenho organizacional, né, Rodrigo? A inovação organizacional, como é que a gente poderia se transformar em uma, entre aspas, uma plataforma de inovação aberta, né? Que a gente não tentasse resolver tudo dentro de casa e pudesse resolver parte desses desafios se conectando com os nossos ecossistemas, com startups, empreendedores locais, né, das regiões onde nós temos empresas. Então a gente começou, puxa vida, como é que eu democratizo isso, né? Como é que eu trago isso de uma forma mais linear, mais transversal para toda a organização. E depois eu até posso falar alguns exemplos, mas eu diria que aqui a gente foi muito sábio assim nas escolhas que nós fizemos, e sempre trabalhando no pilar assim de mudanças de comportamentos, sistemas da organização, e mexendo em alguns símbolos, né, rituais aí dentro da metodologia do Walk the Talk, da Carolyn Taylor. A gente foi muito por essa linha. Um segundo ponto, né, e não podia ser diferente, foi o trabalho com as lideranças dentro da organização. Nós também precisamos, antes de querer transformar as nossas organizações, a gente precisa se permitir a nossa própria transformação, né, cada um de nós. E nós fomos educados ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, a sermos bons gestores de negócios, né? E a gente visualizava mais que nunca que a gente precisaria mais do que só bons gestores, né? Então, tá vendo que é sempre uma adição, né, Rodrigo? Não é o que nos trouxe até então, continua, mas eu tenho que adicionar essa capacidade maior de liderança, de influenciar, de inspirar as pessoas, de conectar, né, o propósito dos indivíduos com o propósito da organização. Então, a gente vem investindo fortemente nos últimos anos no desenvolvimento dos nossos gestores para que eles possam ser cada vez mais líderes, né? E não apenas gestores. Essa seria uma segunda chavezinha assim, que a gente vira nesse jogo. A terceira, talvez, que eu possa dizer aqui para vocês, e talvez foi uma das mais doloridas, é mexer na estrutura da organização. Uhum. A gente teve que fazer uma pausa e pensar se a forma como a gente estava organizado em modelo de negócio também daria sustentação para essa maior internacionalização, para esse crescimento, para essa colaboração, né? Trabalhar mais em plataforma de inovação aberta. E vocês imaginam que a estrutura da Randon é muito parecida com a estrutura de toda a indústria, ou da indústria pesada do Brasil, uma estrutura mais vertical, mais hierárquica, né, mais de comando e controle. Como é que a gente sai desse modelo
para um modelo mais horizontal, mais flat, de maior empoderamento, maior autonomia das lideranças, com maior nível de colaboração. Isso é um desafio muito grande, continua sendo para todas as organizações, mas talvez dentro da indústria ainda com um tom um pouquinho mais alto, né? A gente tem mais desafios em relação a isso. Nós mesmos aqui somos uma região de colonização italiana, então também tem a cultura da região versus a cultura que nós estamos, né, como empresa inseridos. Então a gente começou a olhar, poxa vida, nós vamos ter que tornar a empresa mais leve, mais ágil, um processo de decisão mais rápido, né, com maior empoderamento. Então essa terceira tecla, botãozinho, ele é o mais dolorido, né? Porque mexe mais com as pessoas, mexe com as estruturas de poder, com os egos, com as vaidades, tudo que vem junto, né? Quem é de RH sabe muito bem do que eu estou falando aqui. E talvez um quarto ponto, né? Que eu não botaria até nesse mesmo nível de prioridade, que ele veio depois, ele veio mais nos últimos anos, mas ele é importante, por isso que eu destacaria aqui, não andar sozinho, né? Não andar sozinho, que eu digo, boa parte dessa aceleração, dessa estratégia de crescimento do negócio, a gente continua vertical, mas a gente tem uma diversidade muito grande de negócios que a gente consegue contrabalançar a crise num negócio com outro que naquele momento está andando melhor. Toda essa estratégia de formulação, ela exigiu mais de nós em termos de alianças, de parcerias, aquisições, M&As, trabalho com startups, fomentar ecossistema de inovação locais, né, aqui no Rio Grande do Sul, fora do Rio Grande do Sul, ou seja, é olhar além dos quatro muros da tua própria organização, é conseguir entender que o nosso papel, ele também é de ser um protagonista na mudança da cultura ou do ecossistema aonde nós estamos inseridos. A gente sempre fez isso de uma forma mais tímida. Nos últimos anos, a gente tem feito isso de uma forma muito mais ousada, vamos dizer assim. A gente tem se posicionado mais, a gente tem participado de uma forma muito mais efetiva e, inclusive, liderando, né, algumas ações dentro desse ecossistema de inovação. Não sei se ficou claro, mas esses 4 pontos poderia resumir. Claro que existem muitos outros, tá, Rodrigo? Mas eu estou olhando mais pela perspectiva de RH do que só do negócio, né? Se fosse só do negócio, talvez eu poderia trazer aqui mais uma, como eu falei, a estratégia de diversificação do grupo, outras coisas. Mas como o nosso público aqui é mais de RH, eu iria por esse caminho nesse momento. Não, fez todo sentido. Eu até anotei aqui os pontos que eu achei extremamente coerente e consistente a integração dessas 4 estruturas que você comentou, né? Então, repassando aqui, né? Você começa ali pela ressignificação da inovação. Aí há um papel de conectar ecossistemas de uma forma dentro e fora do negócio, né? Como você comentou, né? Horizontalizar a estrutura, deixar ela mais dinâmica, mais integrada e também conectar com fora dos 4 muros. Design organizacional, que isso implica, né, ter a coragem de promover as mudanças doloridas, mas necessárias para os fluxos ficarem mais ágeis, mais funcionais, e conscientizar a liderança, que é essa mudança de chave que você falou lá no começo, de um bom gestor para um construtor de pontes para o futuro, né? Perfeito. Sair do agricultor do terreno que já existe para um construtor de pontes para chegar num outro terreno e fazer a plantio e colheita do outro terreno, né? Eu tô bom nas analogias aqui hoje, viu, cara? Hoje tu tá na ponta da língua, tá? Mas é exatamente isso, tá? E eles estão, talvez eu didaticamente tentei separar, né, Rodrigo? Mas eles estão, um está relacionado com o outro, um não vive sem o outro aí, né? Eu não faço uma mudança de estrutura sem ter uma liderança com uma outra cabeça, pensando em inovação de uma outra forma. Eu também não inovo de uma outra forma se eu não mexer com a minha liderança, com a minha estrutura. Então tá tudo conectado, interrelacionado, né?
Muito bom, Daniel. Eu queria entrar ponto a ponto aqui para a gente gerar insights para quem está nos acompanhando de exatamente quais são as boas práticas em cada uma dessas frentes, né? Que são Uhum. bastante complexas, né? São conceitos relativamente familiares, mas que a execução ela é muito trabalhosa, muito delicada, né? Então eu queria explorar bem isso com você para a gente ajudar as pessoas que estão acompanhando a aterrizar os comos, né? Nesse Perfeito. sentido, Daniel, eu queria começar pela ressignificação da inovação, né? Conta um pouco de porquê e de que forma a inovação precisou ser ressignificada. A lógica aqui, Rodrigo, começa o seguinte: quando tu chega numa organização, quando as pessoas chegavam aqui na Randon e perguntavam assim, quem é o responsável da inovação e por fazer inovação, e tu consegue dar um nome, um sobrenome, uma área, um departamento, algo não está certo, né? Algo não está correto. E nós, né, até por essa característica, como eu te falei, mais de produto e tecnologia, a inovação tinha nome, sobrenome, área, departamento dentro da organização. E não está nada errado, porque era o nosso core business, mas ele tinha que ser expandido, como eu falei anteriormente, né? Então a gente quis tirar um pouco o nome e o sobrenome e tirar a área e o departamento e mostrar que é de todos. Quer ver uma questão, um simbolismo, né, de um processo que a gente mudou aqui dentro e que ele não vem sozinho, tem que vir acompanhado de outras mudanças, mas a gente tinha um prêmio de inovação, a gente já tem um prêmio de inovação há muitos anos, mais de 15 anos interno, para reconhecer entre todas as empresas do grupo o melhor projeto de produto e tecnologia, né? Então, qual é a mensagem que um prêmio desse tipo, né, com uma categoria de produto e tecnologia envia? Que a inovação tem nome, sobrenome, área, departamento, e isso é o mais importante, vamos focar nisso e deixa de olhar para as outras coisas. A gente ressignificou esse prêmio, faz uns 3 anos a gente saiu de uma categoria para 4 categorias, então começamos a ampliar o número de categorias, hoje são 7 categorias, e essas 7 categorias, elas abarcam inovação tanto em produto, em tecnologia, continua tendo essa categoria, mas tem outras 6 categorias que pega processo, pega serviços, pega inovação aberta, ou seja, sustentabilidade. A gente ampliou para dizer assim, inovação não é aquela coisa só disruptiva, muito transformacional. A inovação está em todas as áreas e às vezes até em coisas muito pequenas que geram um benefício muito grande interno ou para o nosso cliente, né? E nós tínhamos geralmente 7 projetos inscritos nessa categoria antes, só de produto. Nessa nossa última edição do ano passado, a gente tinha mais de 150 projetos inscritos, né, nessas 7 categorias. Uma participação de pessoas assim que a gente não pensaria em algum tempo atrás. Então, a nossa turma do CSC e TI, por exemplo, teve projeto inscrito e premiado, o pessoal de logística, pessoal das áreas indiretas, das áreas administrativas, da engenharia também, de serviços. Então, aqui tem um simbolismo, né? Ao mexer num processo de reconhecimento ou de premiação interna e sair de uma categoria para 7 categorias, eu mando uma mensagem muito poderosa para dentro da organização. Só que isso não pode vir sozinho, né, Rodrigo? Então, o que veio acontecendo ao longo do tempo? Trabalhar o traço de cultura do medo do erro, o medo da exposição, que em estruturas mais verticais, hierárquicas ou de comando e controle, as pessoas têm mais medo de ousar, mais medo de inovar. Então, esse era um daqueles traços de cultura lá de 2014, que a gente viu que nós tínhamos que fazer um deparo aqui, né? Tem que arriscar mais, a gente tem que ter um ambiente de segurança psicológica, que a pessoa se sinta, né, à vontade de fazer isso, não só em produto, tecnologia, fazer isso em qualquer área, em qualquer processo da organização. Então, eu só peguei aqui 2 exemplos para te mostrar o quanto isso foi poderoso e hoje a nossa plataforma de inovação aberta, que nós temos no Grupo Randon, que se chama Conexo, e é uma plataforma física e digital ao mesmo tempo, tem um espaço físico, mas ela é toda digital,
ela inclusive compartilha parte desses desafios e dessas inovações internas com a comunidade, com o nosso ecossistema. Então, a gente já está indo para um nível ainda maior de maturidade, né, do que só fazer dentro dos 4 muros da organização. A gente está extrapolando, né, essa fronteira também. Uhum. Maravilha. Então, quer dizer, ela precisou ser ressignificada para ser diluída dentro de todo o ecossistema do negócio. E a minha próxima pergunta era exatamente sobre as principais implementações que vocês fizeram para ressignificar. E aí você trouxe essa questão de ampliar as frentes de reconhecimento para democratizar essa para consolidar essa percepção de que todas as áreas e de várias formas as pessoas são responsáveis por inovar, né? Perfeito. Até uma das questões que às vezes o pessoal me perguntava, pô, Daniel, a tua própria posição, né, como vice-presidente CTO, Chief Transformation Officer, não é uma contradição, porque aí tu tem um cara de transformação, inovação, tu não está dando nome e sobrenome, né, fazendo o inverso do que tu está dizendo aí, eu disse exatamente o contrário. O meu papel, assim como de outros colegas e executivos dentro da organização, é a gente orquestrar, né, para que esse processo possa ser acelerado dentro da organização. Para acelerar esse processo, tu precisa abrir algumas portas que estavam fechadas, tu precisa remover algumas barreiras, essa cultura que estão sedimentadas, né? Então, o nosso papel como executivos dentro da organização, ou dentro do nosso comitê executivo aqui, é walk the talk, né? É não só dizer como fazer, ou seja, abrir as portas, remover as barreiras. Essa minha função ela pode se tornar desnecessária logo aqui na frente, quando isso já está tão natural dentro da organização, ela já está tão transversal, essa inovação, essa transformação, as portas que tinham que ser abertas estão abertas, a maior parte das barreiras estão removidas, talvez não faça nem sentido mais a posição da forma como eu ocupei. Mas nesses últimos 4 anos, junto com a equipe de pessoas e cultura RH, estratégia, inovação e de TI, a gente orquestrou, né, e o apoio da família, dos altos executivos da organização, a gente ajudou a orquestrar essa estratégia de abrir portas e remover barreiras. Tá? Isso faz parte, né? Então, quando tu está numa estrutura ainda muito tradicional, Rodrigo, tu tem que usar da estrutura de poder que existe no modelo tradicional, como ela está organizada ainda, e botar pessoas, cada vez mais pessoas e líderes nessas cadeiras com uma forma de pensar diferente. Aí elas usam dessa estrutura de poder para abrir as portas que têm que ser abertas, para remover as barreiras que têm que serem removidas. Bom, no meu ponto de vista faz total sentido, eu concordo em absoluto com você, porque no final do dia, eu acho que são duas etapas, né, do processo. A primeira é a transformação, efetivamente, a segunda é a manutenção do processo, né? E eu acho que para ambas as etapas, o RH é o grande protagonista, na minha visão, desse processo. É lógico, respeitando todo aquele ponto que você comentou do patrocínio, da visão dos acionistas, dos donos, mas no final do dia, a transformação e a manutenção de uma cultura de inovação, ela é basicamente processo de treinamento, desenvolvimento, recrutamento, seleção e T&D, né? E cultura, né? Cultura, treinamento, desenvolvimento, recrutamento, seleção e avaliação, vamos colocar, né? No sentido de aproveitar o capital interno do negócio. E esse processo de uma transformação, ele acentua mais alguns pilares desses subsistemas do RH, como, por exemplo, T&D, né, e avaliação de talentos internos para ver quem tem perfil de inovação, quem não tem, etc. E pós-transformação é um processo de manutenção, que tem uns componentes maiores de cultura, né, de manutenção de cultura, mas, de toda forma, ele, na minha visão, ele precisa ter um patrono, vamos dizer, um
um embaixador daquilo. Claro que numa segunda etapa, talvez diluído numa agenda de RH mais abrangente, numa etapa anterior de transformação com um nome, com uma característica mais própria, né, Daniel? Não sei se É isso aí. Não, está correto. É por isso que eu usei o termo orquestração, né? Tu precisa, num primeiro momento, esses maestros para orquestrarem todos esses movimentos. Na medida que isso vai acontecendo, vira um movimento. E aí o protagonismo está no movimento e nas pessoas que vão assumindo, né, a linha de frente e o protagonismo em relação a essa temática, ou da inovação, da transformação de cultura. O RH teve que se preparar também, né? Nós, como profissionais de recursos humanos, também não fomos desenvolvidos e preparados para essa linha de frente, né, para ajudar a construir essas pontes, para ajudar no desenvolvimento das nossas lideranças. Então, tem uma reinvenção, sim, também da atuação e do papel de recursos humanos ao longo dessa jornada aí. Sensacional, sensacional. Daniel, agora falando de design organizacional, detalhe um pouco de como era e como que ficou o desenho da operação para a gente entender na prática quais foram algumas das mudanças principais que vocês fizeram, né? Perfeito. A gente teve uma situação em 2016, 2017, a gente passou por um dos piores momentos do nosso segmento, né? A Randon, naquele momento, acho que tinha em torno de 12.500 funcionários. A gente encolheu mais de 40%, em torno de 45%, né? E que foi bem nesse momento, né, que a gente já tinha aquele diagnóstico de saúde organizacional, a gente já tinha vários desses inputs que a gente está conversando agora, ali em 14, 15. Então, o que nós fizemos? Nós aproveitamos um momento ruim de mercado para tornar nossas estruturas mais horizontais, né? Então, a gente teve a eliminação de alguns níveis hierárquicos, trabalhamos muito com a maior autonomia e empoderamento das nossas lideranças nesse momento, né? A gente trabalhou muito a filosofia T, né? A gente tem uma empresa que a gente divide muito entre as empresas, que é o T aqui de cima, a parte de cima. A gente tenta buscar em colaboração, então esse espírito de colaboração, cooperação sempre teve muito presente dentro do grupo. Mas tu tem um tempo para fazer essa colaboração, depois tu tem que descer e executar as ações que precisam ser executadas, né? Então a gente trabalhou na perninha do T aqui, né? Então vamos dar mais empoderamento, não vamos perder essa nossa capacidade de construir juntos, de colaborar entre as empresas, mas nós temos que ser mais rápido na tomada de decisão e na execução das ações. Então isso linka com a outra terceira chavezinha, que é o desenvolvimento das lideranças. A gente precisou investir bastante no entendimento dessa mudança de atuação nossa, né, como gestores, para sermos mais líderes. Então, essa estrutura ela vem sofrendo mudanças ao longo desses 8 últimos anos, tá? Nesse período a gente teve a sucessão do fundador para o filho mais velho, né, que foi o Davi, lá, isso foi um pouquinho antes, foi em 2009. Depois teve já uma segunda sucessão do Davi, quando ele vai para o conselho, para o Daniel Randon, e recentemente, agora no início desse ano, dividindo a função de presidente e CEO, o Daniel ficando só como presidente, e o nosso novo CEO, o Sérgio Carvalho, que já era nosso COO da operação, assumindo toda a parte executiva junto com o comitê executivo. Então, essa governança ela vai mudando, mas a gente não perdeu mais essa questão do empoderamento, da autonomia e de estruturas mais enxutas, né? Eu, por exemplo, lá naquele período, eu era responsável pela diretoria de RH corporativo. Naquele momento, a gente juntou RH com estratégia e com uma parte de tecnologia de informação que não era a manutenção dos ERPs, cybersecurity, era a parte das novas tecnologias que nós precisávamos começar a desenvolver dentro de casa. Inteligência artificial, algoritmos, RPA, então isso veio junto. Então foi uma oportunidade muito grande, como pessoas e cultura, trabalhar nos rituais de estratégia, já trazer essas tecnologias, começar a ter as primeiras iniciativas dentro da empresa. E assim aconteceram em outras áreas também. No que passa aquela pior crise e a gente começa a crescer
e hoje nós estamos aí com mais de 15 mil funcionários, 9 bilhões de receita líquida, a gente não perde mais esse arcabouço, a gente não perde mais essa estrutura núcleo mais enxuta. O que a gente faz vai dando mais empoderamento e autonomia para os negócios. Então, esse é um exemplo, e eu não estou dizendo que a gente ainda não tenha estruturas mais hierárquicas ou ainda verticais numa empresa A ou numa empresa C. De forma geral, a gente teve um grande avanço, mas nós ainda temos um tema de casa, e eu sempre brinco com os meus colegas e com os líderes aqui da companhia, né? Nós temos que desenvolver essa ambidestria enquanto líderes, que a gente senta em cadeiras ainda, em alguns momentos, com uma atuação mais tradicional, mas a gente já, vários momentos do nosso dia, percentual da nossa jornada, a gente está em grupos de trabalho onde essas cadeiras não fazem nenhum sentido. Então, eu vou pegar meu exemplo. Eu atuo 20%, 30% como CTO do Grupo Randon. Nesses momentos, eu estou olhando para o todo, eu estou trabalhando numa estrutura um pouco mais tradicional, né? Mas os outros 60%, 70%, Rodrigo, eu estou trabalhando em equipes de projeto, de inovação, né? Squads, em projetos transversais, e que lá eu não estou por ser CTO. Lá eu estou por uma competência outra que eu estou entregando para aquela equipe de projeto. Então, o grande desafio da liderança vai ser cada vez mais como eu reorganizar minha agenda, que eu possa ter mais tempo dedicado para essas novas estruturas e modelos de trabalho que aceleram a inovação e menos tempo preso em estruturas mais tradicionais ou numa forma de atuação mais tradicional, porque às vezes a estrutura nem está mais lá, mas a tua forma de atuação e de pensar, ela ainda está no modelo anterior. Então não adianta só mexer em estrutura, tu tem que mexer na mudança de mentalidade das nossas lideranças. Perfeito. Entrando nessa questão de conscientizar a liderança, quais foram as principais implementações que vocês fizeram para garantir essa mudança? Perfeito. A gente começou, como eu te falei lá no início, sempre não perdendo os nossos valores como o norte, né? Então nós criamos, ao longo desse processo, o nosso jeito de ser e o nosso jeito de fazer, que foi uma forma de ressignificar aqueles princípios e valores, Rodrigo, com todas as lideranças. Então, por exemplo, a gente sempre teve a questão da qualidade como um princípio nosso e da inovação. Talvez não chamando de inovação como é hoje, com essa... Então, a gente ressignificou. Então, nós continuamos atentos ao nosso cliente, tendo o nosso cliente na ponta como o nosso ponto focal, que está no centro da mesa aqui, e que a gente tem que atender e pensar em soluções, não só em produtos, né, mas em soluções e serviços mais completos para ele. Então, a gente foi ressignificando cada um desses itens, né? A gente tem um princípio que se chama pessoas respeitadas e valorizadas. Então, isso já nos acompanhava. O que a gente incluiu dentro dessas pessoas respeitadas e valorizadas? Muito fortemente o conceito da diversidade, que a gente não falava, a gente tinha isso como princípio, mas não abrangendo da forma total como a gente deveria encarar, né, e trabalhar o assunto da diversidade dentro da empresa. Então, a gente foi somando novos elementos para cada um daqueles 8 princípios de cultura. E isso se transformou num grupo de competências para a nossa liderança, que ela foi migrando, né? Ela começou com 8 competências que a gente tinha como foco para todos o desenvolvimento de todos os nossos líderes. Hoje são 4, né? E dentro dessas 4 competências, eu posso dizer que tem 2 que têm foco no relacionamento, que inspira com confiança e ser uma influência positiva, né? Então, tu vê, isso não era nem pensado como competências, talvez por um bom gestor, entre aspas, porque o bom gestor era aquele cara que entregava o resultado, entregava o processo, controlava o processo. E a gente está dizendo, não, isso aqui faz parte, tu não pode deixar de fazer, né? Isso faz parte do nosso dia a dia. Mas como é que tu está influenciando positivamente os membros da tua equipe? Como é que tu está sendo um modelo de líder inspirador, né, para essas pessoas? Então, essas coisas a gente começou a revisitar, montar esses novos portfólios, e aí é desenvolvimento pesado, tá, Rodrigo? Aí a gente começou
a investir pesadamente, né, em programas e capacitações nesse sentido. Então, esse é um exemplo, né? Diagnóstico que gera uma ressignificação, que revisita vários processos nossos, por exemplo, de competência, avaliação de desempenho, etc. A gente implementa isso e acelera o processo de desenvolvimento. Maravilha. Daniel, para fechar esse primeiro bloco aqui de estudo de case, eu queria te pedir para contar um pouquinho de como que funciona o ecossistema de inovação do grupo. Por que do meu pedido, né? Tem uma estrutura bastante interessante que vocês têm internamente das vários braços, né, de atuação. Eu queria que você falasse deles, né? Ou seja, da área de P&D, das startups, explica um pouco de como que é esse ecossistema, especificamente da área de inovação mesmo, ou seja, Tá. quais são esses núcleos de inovação que vocês têm, né? Tem tanta coisa, tomara que eu não esqueça nada. Se eu esquecer alguma coisa, o pessoal aqui da empresa já peço desculpas aqui, porque tem muita coisa, principalmente, que foi somada nos últimos anos, né? Mas tu falaste bem, P&D está lá, é o centro onde tudo começou. A gente hoje tem o Instituto Hercílio Randon, por exemplo, que é um instituto de inovação em tecnologias, smart materials, eletrificação, automação, que são essas tecnologias que impactam diretamente no nosso modelo de negócio já como ele é hoje, tá? E no que ele pode vir a ser no futuro. Então, eletrificação e automação, veículos elétricos e autônomos, a linha pesada está indo para o mesmo caminho, né? Então, a gente tem que estar sempre lá na frente. Então, o Instituto Hercílio Randon e o CTR, que é o nosso Centro de Tecnologia Randon, eles pegam aquele P&D tradicional, né, que a gente sempre fez e ampliam isso e conectam-se com todas as partes do mundo com centros de pesquisas aonde essas tendências, essas megas tendências estão acontecendo. Depois a gente deu um passo importante dentro de processos também, né, que é o RTS, que é o nosso Randon Tech Solution, que é a indústria 4.0. A gente, para te ter uma ideia, Rodrigo, nos 3 últimos anos, nesse ano anterior, mais os 2 próximos que vêm, nesse período de 3 anos, nós vamos ter um nível de automatização das nossas fábricas semelhante ao que aconteceu nos últimos 30 anos. Então, é quase que o plano lá do Juscelino Kubitschek, né? 50 anos em 5, nossa é 30 anos em 3, né? A gente vai estar... E para isso a gente precisou aumentar os nossos braços, as nossas parcerias. Isso implicou na aquisição da Alton, que é uma empresa de tecnologia em processos. Então, esse é um outro braço que a gente vem investindo bastante. E o que mais cresceu nos últimos anos também foi a parte de inovação aberta. Então, a gente começou o relacionamento com startups, primeiramente, naquele grau bem júnior, assim, vamos dizer, né? A gente, no início, olhava muito mais a startup como um fornecedor do que como um parceiro estratégico. Mas, na medida que a nossa maturidade foi evoluindo, hoje a gente tem um CVC, a gente tem um Corporate Venture Capital, né? A gente não só conecta-se com startups e soluções de startups para melhoria de processos, trazer produtividade, ganhos, né, nos nossos processos, mas a gente está criando novos negócios e modelos de negócios com startups e investindo nelas. Então surgiu, faz 2 anos e pouco, o nosso CVC. Lá em 2017, quando a gente tira aquela venda da miopia digital, a gente acelera o processo de inovação aberta e cria a Conexo, que é aquela plataforma que eu comentei anteriormente, né? Que é a nossa plataforma de inovação aberta. E agora, recentemente, então, produto, processo muito forte, inovação aberta, e recentemente a gente está também com várias frentes em serviços, né? A gente está aí nesse momento desenvolvendo uma plataforma de serviços para o grupo como um todo, então, de ser uma solução de serviços única, né? Um one-stop shop assim, para o nosso caminhoneiro, transportista, embarcador, onde ele pode fazer desde da contratação de um frete, de uma viagem, né, a aquisição de uma carreta, o consórcio, o leasing, né? A gente está pensando em vários modelos, né, onde a gente possa
está entregando uma solução completa de crédito, financeira, né, de seguros lá na ponta. Então, a gente entende que toda essa parte de serviços, ela é um empacotamento de toda essa outra ação, porque é a forma cada vez que a gente vai estar mais se relacionando com o nosso cliente da ponta, é através, né, dos serviços que a gente oferece, e junto com isso vai vir os produtos que nós fabricamos, né? Então, tem uma mudança que está acontecendo na indústria, que eu diria até que a Randon hoje é um pouco um ponto fora da curva, porque a gente, conseguindo já enxergar esse futuro da indústria, não só no Brasil, mas no mundo, e essa conexão com serviços, a gente está se preparando realmente para ser algo muito maior. Então, quando a gente declarou nosso propósito, há 2 anos, a gente fez um trabalho aqui interno e declarou o que a gente quer ser, o que é que continuar sendo nesses próximos 70 anos, vamos pensar assim, né? Foi quando a gente estava fechando 70 anos, e o nosso propósito é conectar pessoas e riquezas gerando prosperidade, Rodrigo. Então, tudo que tem a ver de levar de um ponto A para um ponto B, e que essa questão de levar para o ponto A para o ponto B gere prosperidade para o ponto B, né, conecte pessoas, conecte riquezas e gere prosperidade, nós estamos dentro. Então, tu entende que isso abre a visão do Grupo Randon, muito mais do que ser uma implementadora só de carretas, né, tá no segmento de autopeças ou no segmento de reposição ou serviços. Não sei se eu consegui ser claro aqui, né, nessa minha explanação, mas o desafio é grande, explicar tudo que nós temos, né, nessa estratégia de ecossistema de inovação. Tem muita coisa, talvez eu até tenha esquecido aí de alguns pontos. Não, foi ótimo, Daniel. Acho que você conseguiu mostrar de uma forma muito boa o nível de abrangência da pauta, né? Porque são vários braços, várias iniciativas, que são iniciativas complexas, densas. Então, acho que a explicação deixa bem claro essa amplitude, né? Mas, Rodrigo, só para não perder um gancho aqui, ó, tudo que a gente falou antes é a pavimentação para que isso possa acontecer no menor tempo possível, né? Se eu não tivesse trabalhando nos traços de cultura há 6, 7 anos, se nós não tivéssemos aqui trabalhando no desenvolvimento da mudança de mentalidade do nosso gestor, o líder, reorganizando a empresa, tornando ela mais ágil, talvez eu chegasse a todos esses resultados, mas num tempo maior do que a gente está conseguindo chegar. Então, essa é a grande diferença, e por isso que eu sempre falo muito assim, cara, se você quer pensar na transformação da sua empresa, acelerar a transformação, comece de dentro para fora. Comece pela cultura, comece pelas pessoas, comece primeiramente pela sua própria transformação. Porque o resto depois passa a ser uma consequência. As possibilidades de conexão vão aparecendo naturalmente, o que o ecossistema pode te oferecer e o que tu pode oferecer para o ecossistema vai ficando cada vez mais claro. A jornada fica bastante facilitada se esse trabalho de base, esse tema de casa é feito, né, antes. Perfeito. Para mim fez bastante sentido, porque quando a gente pensa numa operação de 15 mil pessoas, esse trabalho de pilar de sustentação, ele é muito importante. É diferente de você inovar numa startup nativa, né? Uma empresa que nasceu como uma empresa de tecnologia, de inovação, que aí os erros são baratos, são pequenos, são fáceis de contornar. Numa operação grande, você tem todo um trabalho de fundamentação, de sustentação, então fez todo sentido ter os pontos. Legal. Daniel, agora chegamos à segunda parte do programa, que é uma bateria de perguntas rápidas para você dar algumas dicas para os RHs que querem inovar, principalmente em segmentos tradicionais, que eu acho que o grande case aqui de vocês é o quanto que vocês conseguiram fazer e com a qualidade que vocês conseguiram fazer em um segmento tão engessado, que é o metal mecânico como um todo. É um segmento onde a inovação ela é mais difícil, ela é menos natural, né, menos vocacional, né? Então, eu acho que tem um grande aprendizado aqui, um grande case de vocês,
de dar dicas de como prosperar em segmentos mais tradicionais, né? E aí, portanto, eu queria começar com uma pergunta rápida, né? Na tua opinião, qual que é o papel do RH no processo de inovação de uma empresa tradicional? Eu acho que ao longo dessa conversa a gente deixou claro que é um dos orquestradores, ou se não é o orquestrador, deveria estar ao lado dos orquestradores dessa mudança como um todo, né? Então, estar preparado, entendendo esse contexto novo, né? Entendendo que a inovação faz parte do seu papel, né? A partir disso tudo que a gente falou, que a questão da diversidade está dentro desse papel tradicional que a gente já tem de pessoas, de cultura, etc., tu te preparar para isso e estar junto, né, ao lado e com, às vezes até na frente dos teus líderes, para ajudar eles também a crescerem, a acelerar, é primordial, né? O que eu vejo é que a gente tem pouca atuação de recursos humanos nesse nível ainda. Até porque as organizações elas ainda não descobriram que o RH, né, que pessoas de cultura, pode ser ou estar junto, né, nessa orquestração toda, né? Talvez aqui na Randon, por a gente ter já essa visão muito clara de atuação, a gente já trabalhava com modelo de consultorias antes, a gente só incrementou esse papel, mas investiu, assim como eu falei no desenvolvimento dos líderes, a gente investiu também bastante no desenvolvimento dos nossos profissionais de RH. E é menos um RH romântico e é mais um RH realmente parceiro do negócio, né? Nem só estratégico, é parceiro mesmo. Onde é que está a porta que tem que abrir, onde é que está a barreira que tem que remover, qual é a melhor estratégia de sensibilização para dentro da organização para conseguir fazer isso, quais são os gestores que já estão conseguindo ter esse entendimento, quais os que não estão conseguindo, o que eu ainda posso fazer de diferente em termos de sistemas, processos, traços de cultura. Então, é um leque muito mais amplo que não permite mais ao profissional de RH ficar só como um apoio ou um suporte a isso tudo. Ele vai ter que ser protagonista, né, nesse processo aí. Não é trivial, tá, Rodrigo? Eu estou falando, nós temos uma equipe grande aqui de pessoas de cultura, a gente vem acompanhando nos últimos anos e patrocinando também toda essa mudança, o quanto também é difícil para os profissionais de RH ocuparem esse espaço. Mas o espaço ele está aí em muitas organizações. Nós estamos falando de uma indústria, mas no varejo, telecomunicações, financeiro, nesses segmentos onde já estão de cabeça para o ar, né, já viraram tudo, o espaço já está colocado, as indústrias já estão começando, as indústrias de ponta já estão começando a dar esse espaço. Então, alertem-se, profissionais de RH, para quando o espaço estiver, você está pronto para ocupar esse espaço de uma outra forma, e não da forma tradicional, né? Faz bastante sentido. Como criar um ambiente que estimule a inovação? Você deu um exemplo das premiações. Além disso, que outras dicas você daria? Para a questão da inovação, a gente tem que trabalhar fortemente naquele pilar do desenho organizacional, das estruturas muito verticais de comando e controle. Isso não conversa, inovação não conversa com essas estruturas da forma como elas ainda estão colocadas na maior parte das nossas empresas no Brasil. E se a gente for pensar no Brasil, a maior parte das indústrias são indústrias familiares e de pequeno, médio porte, né? Ou micro, pequenas organizações, onde está ainda no fundador, ou no máximo na segunda geração. Então, não dá mais para andar sozinho, Rodrigo. Então, essas estruturas mais verticais, de centralização, onde eu ainda parto de um mindset ou de uma mentalidade de que eu consigo resolver sozinho, que eu tenho a resposta, ou que eu tenho que dar a resposta sozinho, não te coloca nesse novo jogo que tu precisa, sim, construir essas respostas em conjunto com outros atores para ter a velocidade necessária, o time to market, né, para colocar o teu produto, a tua solução, o teu serviço em tempo e forma no mercado.
Então, para mim, esse poderia ser aí uma grande dica aí, né? Não ande sozinho, faça essa construção o mais rápido possível e tenha coragem, né? Tem que ter coragem para mexer nisso, tá? Até porque, às vezes, para mexer nessas estruturas, o principal impactado, o primeiro impactado é você mesmo, né? Que é o dono da organização ou é o principal executivo. Pena que não deu, mas eu sempre conto um pouco da minha história. Eu tive que me reinventar muito nesses últimos anos, e principalmente de 17 em diante, quando eu também tirei aquela fenda da questão da miopia digital, que eu tinha que mudar o meu modelo de atuação, né? Porque não adianta tu mexer na estrutura se tu não mexer na cabeça dos executivos, né? A gente tem que usar diferente. E mesmo que a estrutura não mude, se você mudou a sua mentalidade, você consegue influenciar a partir de então, mesmo no modelo antigo, essa estrutura. E aí o medo do erro vai ser menor dentro da organização, as pessoas vão estar mais empoderadas. Quando eu falei da diversidade, né, a diversidade também é muito importante para a inovação. Além da diversidade em si, como tema, ele já é importante em si só pelo tema, né, de valorização, né, e de potencialização do melhor de cada um. Para a inovação, se a resposta não está mais em uma pessoa só e está na soma de partes ou de cabeças, é importante que eu tenha pessoas que também, além da diversidade de raça, gênero, orientação sexual e outras, tenham diversidade na forma de pensar. E como é que eu convivo com pessoas que pensam diferente de mim? Como é que eu potencializo, a partir disso, novas soluções? É um grande desafio também para a inovação. Para finalizar o nosso programa de hoje, Daniel, eu queria te pedir para dar uma dica de como ser efetivo nessa criação de consciência nova nos executivos da empresa. Olha, eu vou te responder isso pelo próprio processo de transformação do Daniel Elie aqui, né? Só existe uma forma de ser efetivo. Se esse processo for iniciado por você e for sincero, né? Porque você vai ter que entrar como executivo, como líder, numa área de atuação que a gente não foi treinado e desenvolvido, ou em novas competências que a gente não foi treinado e desenvolvido ao longo dos últimos anos. As relações de confiança, por exemplo, que potencializam ambientes mais inclusivos, que mais inovadores, elas são construídas a partir da vulnerabilidade, né? Então, se eu não consigo, como líder, me colocar vulnerável, dizer que eu não sei, né, e quero ainda continuar tendo a resposta para tudo, porque as pessoas, entre aspas, esperam que eu tenha resposta para tudo, e não mudar radicalmente esse meu posicionamento, eu não gero conexão no final do dia. Eu não gero empoderamento, eu não gero ambientes mais inclusivos. Aí continua sendo que o líder tem que ter todas as respostas e estar todas as direções. Nós, como líderes, eu gosto muito de um livro da Charlene Lee, que é o Mindset da Disrupção, e a Charlene Lee trabalha muito essa questão dos líderes inspirando e influenciando pessoas e movimentos muito mais do que gerenciando processos, né? E isso para mim faz todo sentido. Boa parte do meu tempo hoje eu dedico para isso. Mas para conseguir fazer isso, eu tive que repriorizar toda a minha agenda. Eu tive que repensar toda a minha agenda. Eu tive que repensar vários conceitos e modelos que eu aprendi ao longo dos últimos anos, das últimas 3 décadas. E isso mexe com o teu ego, isso mexe com o teu status, mexe com vaidade, etc. Então, o quanto você está preparado para fazer isso, o quanto você quer fazer isso de uma forma genuína, é o que vai te trazer a maior capacidade ou não de avançar nesses processos, de conectar. Rodrigo, no final de tudo, quando o pessoal me pergunta o que é transformação cultural e digital, são pessoas, como é que eu aproveito o melhor potencial, ou maximizo o melhor potencial de cada pessoa. E pessoas se conectam com pessoas. E nós, como líderes, temos que ter essa capacidade de potencializar, de nos conectarmos mais com toda essa diversidade, com todo esse contexto novo. Então, se você não começar por você, não tem jeito, ele não vai ser sustentável ao longo do tempo, no meu ponto de vista. Tu vai mudar o teu discurso, tu vai mudar uma ação A, uma ação B,
mas não vai ser genuíno a tal ponto de ser percebido como e você poder se transformar realmente num grande catalisador, né, dessa mudança aonde você está inserido, naquele ecossistema, naquela empresa, naquele departamento ou área que você está atuando. Sensacional, Daniel. Puxa, foi incrível aqui nossa conversa. Pena que a gente chegou aqui ao final do nosso episódio. Acho que tinha ainda bastante coisa para a gente explorar, mas acho que teremos outros convites aí no futuro para a gente detalhar mais e também acompanhar a evolução do case de vocês. Então, muito obrigado mesmo pela tua participação aqui. Foi um prazer mesmo te receber. E para quem está acompanhando o programa até aqui, não deixa de seguir a playlist do programa na sua plataforma preferida e também navegar pelos mais de 80 episódios disponíveis que a gente tem na história do programa. Nos vemos no próximo Gestão de Pessoas. Um abraço a todos e todas e até lá. Até mais, gente. Foi um prazer.